não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Um homem chamado Jesus. Você pode se assentar ou se ajoelhar um pouquinho. Nós vamos logo falar da palavra de Deus. Vamos conversar com o Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és santo. Não há Deus como Tu, que faz obras extraordinárias, que faz milagres espetaculares. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre o nosso Deus. O Deus diante de quem nós nos prostramos, adoramos, reverenciamos, ouvimos, aprendemos e seguimos. Pai, aqui estão os Teus filhos que nesta noite decidiram estar aqui, porque precisam receber Tua bênção, a direção da Tua palavra. Fala conosco, Pai, fortalece a fé de cada um nesta noite. Assim eu peço que o Senhor me use como instrumento da Tua justiça, para que o Teu nome seja engrandecido, a vida dos Teus filhos sejam fortalecidas e todos sejam abençoados pelo poder da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Oramos, pedimos e agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Um homem chamado Jesus, esse é o homem. Esse é o homem, pode se assentar. Aleluia. Quero compartilhar hoje milagre, demonstração do poder de Deus. O que é um milagre? É uma demonstração do poder, da autoridade, da soberania de um Deus todo-poderoso. Milagre, ele é uma intervenção divina com uma ação sobrenatural. É algo inexplicável. Não temos como dizer, né, explicar. Muita gente deixa de receber milagre, né, porque Deus, sondando o coração, vê que quando a pessoa for agraciada, ele não vai atribuir a glória ao Senhor. Por que, pastor, hoje não tem tanto milagre? Por isso, porque as pessoas sabem que Deus sonda o coração. Vem, pede oração, vem, pede unção. Nós fazemos segundo a palavra do Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da unção no nome de Jesus. Nós cremos que foi ordem que Jesus deu. Mas lá dentro do coração da pessoa, quando ela alcança a graça, Deus sabe que ela vai dizer: foi o médico que eu fui. Nossa, foi aquela receita daquele remédio que me curou. Nossa, se não fosse o fulano. Meu irmão, todas as vezes que você for na fonte buscar um milagre, a fonte que é Jesus conhece teu pensamento e o teu coração. Então decida antes da graça e do milagre que você precisa, já falar: Senhor, eu quero glorificar o teu nome e te exaltar. Porque quando o Senhor me der a graça, eu vou te honrar. Eu não vou atribuir ao médico, eu não vou atribuir ao terapeuta, eu não vou atribuir à sabedoria do advogado, ao doutor, àquele que foi juiz. Não, a minha atribuição e a minha glória será para ti. Deus quer derramar bênção e fazer milagre, mas está olhando para o coração que está voltado para a resolução de homens e não dele. Então comece a esperar em Deus, porque Ele faz todas as coisas da melhor maneira possível. Milagre é um feito extraordinário que vai contra as leis da natureza. Isto é milagre, não é? Eu recebi um milagre. Por quê? Porque aquele mal devia ter desenvolvido e matado você, mas Deus pôs a mão e deixou aquilo lacrado, e o homem teve que comprovar: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Tem um louvor que a gente canta, né? Foi Deus. Glorifica sempre o homem chamado
Jesus. Porque independente da nossa situação, da nossa condição, do nosso estado, existe um Deus que é soberano e que nos conhece e que está vendo a nossa vida. Jesus estava no seu ministério terreno. E ele, passando em um determinado lugar, se deparou com este homem cego, pedindo esmola à beira de um caminho. E ele era cego de nascença. Um homem que havia nascido cego. Antigamente, em Israel, tinha um ditado que Deus mandou o profeta dizer ao povo: eu quero que vocês acabem com isso. Não faça mais isto. Eles diziam: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotou. Traduz isso aí, pastor. Os pais pecaram e os filhos que pagaram a conta. Deus disse: isso não existe em Israel. Isso não existe para a igreja de Jesus. Quem pecar pagará por si mesmo. Teu pecado não pode recair sobre o outro, até porque o sangue de Jesus cobre, purifica do pecado e da injustiça e zera a nossa conta. E às vezes as pessoas ainda ficam com essa imbecilidade que muitos, você precisa fazer, quebrar, né, as coisas do passado. Eles usam um termo, como é que é aquela coisa? Como é que é isso? Quebra de maldição. Meu Deus, aonde você encontra isso na palavra de Deus? O nome de Jesus, um homem chamado Jesus, tem poder e já fez isso. Quando você aceita Ele como Salvador e começa a observar a tua palavra, a maldição podia estar vindo com você, mas dali existe uma divisa, onde o sangue dele desceu e separou a tua vida de toda a maldição da tua casa. Mas tem que ter uma vida voltada para o Senhor. Aí as pessoas não querem se submeter à obediência da santidade da palavra de Deus e falar: também, né, é minha sina, porque meu pai, né, largou da minha mãe. Então eu vou largar também da minha mulher. Porque isso aconteceu lá com meu avô, então está acontecendo comigo. Isso é coisa do diabo, do capeta. Filho de Deus não aceita isso. Repreende, porque um homem chamado Jesus faz milagre na nossa vida. Não aceita isso não. Não deixa a história se repetir. Nós temos o poder de clamar, e Ele tem o poder de realizar toda a obra sobre a nossa vida. Por isso é que os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Porque eles estavam ainda com aquela memória antiga. Quem sabe os pais dele pecou, por isso que nasceu assim. Nunca atribua isso. Uma criança nasceu assim, porque foi fulano. Não foi. As coisas mudaram muito. Hoje, por causa da ciência, por causa de remédios, por causa de vacinas, pessoas nascem com defeito. A gente conhece isso. Pessoas, a Kézia, aquela pregadora que veio aqui, que não tinha mão, não tinha mão, não tinha os pés, né? Tinha 2 pezinhos, Kézia. Quem lembra da Kézia? Vou trazer ela aqui outra vez, para você lembrar. Já tem 3 filhos. E prega a palavra de Deus. Ela foi vítima de um remédio. Quando era bebê. Foi isso, pastora? Tomou um medicamento e precisou amputar a mão, perna. E já pensou isso? E hoje, com essas tantas drogas que tem hoje, então não atribua que isso é questão de pecado. Não é. Deus não é injusto. Mas por que nasce? Há uma série de circunstâncias, né, que precisam ser avaliadas. Essa é a última condição de nós falarmos. Foi por causa do pecado. Nós não podemos fazer esse julgamento, porque a vida pertence a Deus. E que nós nem temos e nem a ciência como Deus forma uma criança no ventre da sua mãe de um modo espetacular.
Deus. Por quê, Senhor? E Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi permitido isso para que o nome de Deus fosse glorificado. Milagres sempre vão acontecer quando aqueles que precisam glorificam ou glorificarão o nome do Senhor. Exaltarão o nome do Senhor, que conhece e sabe todas as coisas. Não há impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Vamos lá. Tudo é possível ao que crê. Jesus foi quem disse: se você crer, verá a glória de Deus. Nós ouvimos aqui, quinta-feira passada, pastor Silmar pregando e contando tantos testemunhos de milagres de Deus. E às vezes você fala: nossa, o pastor passa por isso? Claro que passa, nós somos seres humanos. Todos nós estamos sujeitos a passar. Jesus não passou sofrimento, Jesus não passou traição, Jesus também não foi criticado, caluniado, esbofeteado, a ponto de o crucificá-lo na cruz. Por que isso? Por que não nós também? A questão é permanecermos firmes e fiel, sabendo que existe um Deus que no momento certo vai fazer um milagre. Quantas vezes as pessoas dizem: agora não dá mais, eu vou chutar tudo, eu vou acabar com isso, vou mudar essa história, não aguento mais. Vai orar e jejuar e vai ver Deus fazer. Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito, que vai aos seus pés e suplica por ele: Senhor, eu não posso, ninguém pode, eu não conheço quem pode, mas eu sei que o Senhor pode fazer este milagre na minha vida. Vai com fé, meu irmão, creia. Tudo é possível, foi Jesus quem disse, e ele disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Tem que crer. Eu creio, eu confio. Cada testemunho que o pastor contou aqui, o filho dele, pastor, acometido de câncer, tantos tumores de câncer. E o filho: pai, por que agora? Logo eu me converti, eu sou pastor e assumi a igreja. Tantos caroços de câncer na minha vida. Deus vai fazer uma obra, meu filho. E ele confiou, não desesperou, não murmurou. Há situações que Deus permite para ver a nossa vida, para nós nos conhecermos. Porque falar que eu estou bem de fé é uma coisa, mas passar por um vale é outra coisa. Eu preciso estar com Jesus, eu preciso depender dele, eu preciso estar confiando, eu preciso estar conversando, eu preciso estar recebendo direção dele. Aí então o milagre vai acontecer. Deus permite. Eu vi um ditado escrito assim: Deus aperta, mas não enforca. Interessante, eu comecei a rir. Deus aperta, mas não enforca. E é uma verdade. Deus permite. Deus permite situações. Deus permitiu a situação na vida desse homem que nasceu cego. Ele pedia esmola. Seus vizinhos conheciam. As pessoas que passavam conheciam. A cidade toda conhecia. Até que um dia um homem chamado Jesus passou lá. E mudou a história dele. Diz que Jesus para e cospe no chão, faz uma saliva, pega o DNA e passa nos olhos do cego. E dá uma ordem para ele. Porque milagre não acontece sem que primeiro nós obedeçamos a Deus. Como que um lodo cuspido, feito um barro, passado no olho, pode dar poder para uma pessoa cega de nascença? Explica. E Jesus disse para ele: vá lá no tanque de Siloé. Jesus não levou ele não. E nem disse para ninguém levar.
disse para ele: vai e faz o que eu estou te mandando. E ele não duvidou. Ele se levantou e foi lá no tanque de Siloé. Você imagina para ele chegar lá? Certo, ele foi com aquela bengalinha, né? O zóio do cego, né? Porque eu acho que não tinha cão de cego, cão guia, né? Tinha que ir na bengalinha, né? Ou tinha alguém para ele botar a mão no ombro, né? E ele ia atrás, o guia dele. Mas ele foi. E quando chega lá, ele faz do jeito que Jesus mandou. Lava o teu rosto. Jesus não mandou ele lavar o olho, mandou ele lavar o rosto. Lava. Se Jesus pedir para você fazer uma coisa assim, faz inteiro. Lembra quando Jesus falou para Pedro: eu vou lavar seus pés? Pedro disse: os meus pés não, pode lavar o dos outros. Jesus falou: se eu não lavar teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Aí ele derreteu. Senhor, então não lava só o pé não, começa pela cabeça, já dá o banho completo. Quando Jesus te falar, faz isso, faz mais do que ele pediu, faça melhor do que ele mandou, porque ele quer ver como é que está nosso coração. Ele permite situações para nos avaliarmos na fé, para nós termos testemunhos para contar. Quem não tem história, quem não tem dissabores, quem nunca teve aflição, quem nunca passou dificuldade, não tem testemunho para contar. Então começa a glorificar a Deus pela situação, pelas passagens ruins que você teve. Começa a agradecer a Deus. Está passando um vale? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E às vezes fica só no cântico, porque a hora que está passando está murmurando. E Deus está vendo. Por que não acontece o milagre na minha vida? Porque o Senhor está olhando aí dentro e não está vendo que você está pronto. Porque que pai que sabe quando o filho está preparado e pode receber a chave de um carro, não daria o carro tendo condições de fazê-lo? Todos. Não via a hora de comprar um carro, dar para o filho, para a filha. Mas tem que estar um tempo certo. Tem que estar tudo preparado. Pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, conserta o meu coração, faz um milagre em mim. Tem um louvor que fala, né? Faz um milagre em mim. Né? Precisamos ter um milagre. O milagre precisa ser a transformação do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Mas depois começa a situação de dúvidas. Quando ele recebe o milagre, todos os olhos das pessoas se voltam para quem? Para ele. Aquele lá não era o cego? Ele era muito conhecido. Porque o único a fazer do cego naquele tempo, de alguém que era deficiente, era pedir esmola. Era ato de humilhação. E deles atribuíam que foi pecado. Pensa. E uns diziam: parece com ele, eu acho que não é não. O outro: não, será que não? E ele dizia: sou eu mesmo. Eu era cego. Mas o que foi que te aconteceu? Um homem chamado Jesus passou o barro nos meus olhos e mandou eu lavar no tanque de Siloé. E eu fui, lavei e voltei vendo. Porque o nome de Jesus e a palavra de Jesus tem poder. Agora, uma grande interferência espiritual, cegueira espiritual, é a que mais ataca a humanidade, que é não entender e enxergar a verdade da palavra de Deus. Essa é a pior cegueira. Porque o cego que é cego, ele deve de pecar muito pouco. Ele peca menos que nós que enxergamos. Quem é mudo peca menos do que a gente que fala. Sabia disso? Por quê? Porque só deixar de falar, deixou de pecar. Por isso que a palavra de Deus fala: guarda a tua língua. Vê o que você fala,
porque nós vamos estar diante de Deus um dia e vamos prestar conta. Deus é justo e santo. E as pessoas recusam entender. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Essa é a pior das cegueiras. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 4. Pode colocar aí. Eu acho que é a versão corrigida, Almeida corrigida, ARC. Põe aí, filho, esse versículo, olha. Mas se ainda o nosso evangelho, Paulo escrevendo, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todos nós éramos cegos espiritualmente. Todos nós éramos cegos espiritualmente. Quando eu falo nós, eu quero incluir aqueles que não viveram, não nasceram no berço evangélico. Porque quem nasce no berço evangélico já nasce enxergando tudo. Quem concorda diz amém? Só vocês? Os outros não? Quem nasce numa família evangélica e pratica a palavra de Deus, não nasce cego. Eu estou falando espiritualmente. Entenda isso. Você tem revelação, direção. Eu vejo pelos meus netinhos, agora estão pequenininhos. Eles veem um negócio assim, o Benjamin já vê um negócio de bruxa lá, fala, isso aí é do diabo, vovô, isso aí é do diabo. O Isaac é a mesma coisa. Eles já enxergam o mundo espiritual. Teus filhos nasceram na presença de Deus, estão instruídos, eles enxergam as coisas espiritual. Eles sabem discernir, não são cegos. Satanás não lhe cegou o entendimento, mas nós, antes de aceitarmos Jesus, andávamos cegos no nosso entendimento, na religiosidade quadrada, colocada em cima da nossa cabeça, que nós tínhamos que beijar o santinho. Quem beijou o santinho aí? Vamos ver. Vocês estão com vergonha? Eu, além de beijar o santinho, jogava figurinha, meu irmão. Eu não tinha dinheiro para comprar figurinha, mas eu ia no catecismo só para pegar o santinho. E nós jogava figurinha. Eu lembro disso, eu era menino. De vez em quando eu ia no catecismo, lá com a vizinha da frente me levava. Não nasci num berço. Entende isso? Mas Deus teve misericórdia de nós. E abriu os nossos olhos, tirou a nossa venda, passou o seu sangue nos nossos olhos, e nós voltamos a enxergar. Aí saímos da mentira, da prostituição, das más companhias, das más conversações, da murmuração, e viemos tornar uma nova criatura. E os nossos parentes, os nossos amigos e os nossos vizinhos reagiram como cego. Mas que é isso? Só porque crente agora não conta mais piada? Só porque é crente agora não faz mais propina? Só porque é crente agora não sai mais para fazer um programinha? Porque agora nós temos a luz de Deus que refletiu no nosso coração. Nós recebemos o milagre da libertação, o milagre da cura, o milagre eterno que Jesus deu por nós, de graça. Entenda isso. E quantos hoje estão cegos? Quando você fala do amor de Deus, de Jesus, não, eles estão ali no quadradinho, cegos porque o Espírito, deste mundo, como diz aqui, Paulo coloca muito bem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia e resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas preferem ficar cegos, Certa vez eu fiz uma mensagem falando, cegos que vêm, cegos que vêm. Eles veem, mas não enxergam. Tem muitos cegos que vêem. Estão vendo, mas não estão enxergando as verdades de Deus. Então entenda isso. Nós éramos um dia cegos, mas fomos transformados, fomos curados, para que o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas ações. Recebemos a graça da revelação da palavra,
para sermos louvor para a glória de Deus, aqueles que caminham, né, com vidas fora da palavra de Deus, mas nós podemos ser testemunhos para eles. Sou eu mesmo. Você que andava conosco, você fazia isso, não faço mais, não faço. Por quê? Porque agora estou enxergando. Meu espírito agora recebeu a luz do Evangelho, então eu vivo para a glória de Deus. Jesus quer fazer um milagre na sua vida, quer fazer um milagre de transformação dentro de você, dentro dos teus vizinhos, dos teus amigos. Seja você um instrumento de bênção e de justiça para a vida de cada um deles. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Coloque-se em pé. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós cantamos este louvor, se você desejar vir à frente, primeiro eu quero chamar os obreiros, vem para cá. Os obreiros, tomem aí o óleo da unção. Isto, glória a Deus. Podem vir para o altar, os obreiros, venham para o altar, até que a gente